Muito bem-vindos, meus queridos amigos, a uma aula a mais, a um aulão mais de todo domingo às 8 horas da noite, como já é sagrado, como já é sabido de todos vocês. Domingo, 8 horas da noite, é o nosso horário marcado para o nosso aulão. Bem-vindo aqui a essa aula de hoje. Eu sou Nathan Matos, teu professor de espanhol, nesses breves minutos que vamos estar aqui hoje juntos. E na aula de hoje nós vamos abordar algo um pouco diferente do que nós sempre falamos aqui. Geralmente, até o dia de hoje, pelo menos, todas as aulas que nós fizemos aqui foi sobre o que você tem que fazer para aprender o espanhol. Como fazer, o que você deve fazer, a maneira correta de estudar, a maneira correta de fazer as coisas. Mas hoje aqui nós vamos aprender o que você não deve fazer, o que você não tem que fazer para aprender o espanhol. Coisas que você não deve, que você tem que evitar, que você, se está fazendo, tem que deixar de fazer essas coisas para que o teu aprendizado realmente tenha resultado, para que você realmente não perca tempo desnecessário no seu aprendizado no espanhol. Você tem aqui um objetivo de aprender o espanhol e tenho certeza que você quer aprender o espanhol no menor tempo possível. Você não quer estar aqui 5 anos estudando para daqui a 5 anos você ser fluente. Eu acredito que você não quer milagre. Eu sei que se você está aqui, você não quer milagre. Você quer se esforçar, mas também não quer passar o resto da vida estudando sem aprender. Então vamos lá. Todos querem saber o que fazer para aprender o espanhol, mas existem algumas coisas que você não deve fazer. Essas coisas atrapalham e atrasam o seu aprendizado. Qual é a primeira coisa que você não deve fazer para aprender o espanhol? Não decore regras gramaticais. Se você já me acompanha há algum tempo, se você já participa das minhas aulas há algum tempo, você já sabe isso aqui de cós salteado. Não decore regras gramaticais. Por que, Nathan? Não devo estudar regras gramaticais. Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Quando a gente pensa em aprender um idioma, seja o idioma que for, seja espanhol, inglês, italiano, francês, o idioma que seja, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é gramática. Eu vou comprar um livro de gramática, eu vou estudar a gramática, porque pela gramática eu vou aprender o idioma, certo? Errado. Se você quer realmente aprender a falar, a se comunicar no idioma, não decore regras gramaticais. Isso vai fazer você perder tempo e não vai te levar ao teu objetivo, que é conseguir falar. Porque, vamos lá, antes da gente entrar na leitura aqui, o que é ser fluente em um idioma? O que é ser fluente no espanhol? É eu conseguir me comunicar. Es que yo pueda hablar algo y tú me puedas entender y me puedas contestar. Si yo te pido algo, me entiendes lo que yo te pido y me respondes perfectamente. Y podemos así mantener una conversación sin grandes dificultades, sin grandes problemas. Isso é fluência. Ou seja, eu falo, você me entende e você consegue me responder. Há uma comunicação. Vão haver erros? Lógico que vão haver erros. Se até no português hoje, depois de tantos anos vivendo no Brasil, falando português desde sempre, nós cometemos erros, no espanhol também vamos cometer erros. Isso é inevitável. Mas a fluência é você conseguir se comunicar sem dificuldade. É você conseguir transmitir o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você quer. Para outra pessoa, a outra pessoa te entende, ela te responde, você também entende o que ela está falando. Isso é fluência. Isso é conseguir se comunicar em um idioma. E você gastar tempo, dedicar tempo, energia a decorar regras gramaticais, isso não vai te levar ao teu objetivo de aprender o espanhol. Isso não vai te levar ao teu objetivo de ser fluente, de conseguir falar, de conseguir se comunicar. Te dou aqui o meu exemplo pessoal, ok? Isso aqui não tirei da cartola, não tirei de um conto, não. Isso aqui eu vou te contar da minha experiência pessoal. Eu aprendi o espanhol, lógico, de um jeito muito diferente. Eu sumi, mas já estou voltando em alguns segundos. Mas vai embora não, fica aqui. Eu aprendi o espanhol de um jeito muito diferente, de um jeito muito anormal. Eu peguei minhas malas e fui embora para morar em Buenos Aires, ok? Aí, estou de volta. Eu peguei minhas malas e fui morar em Buenos Aires, certo? Aqui, agora vai. Beleza, estou de volta aqui. Eu peguei minhas malas e me mudei para morar em Buenos Aires, certo? Não sabia nada do espanhol, não conhecia nada, não entendia absolutamente nada do idioma. E eu fui viver a minha vida lá, sem conhecer absolutamente nada. Foi difícil, foi complicado, quebrei cabeça, bati cabeça, mas
Aprendi. Aprendi como? Como que eu aprendi o espanhol? Estudando? Não, eu aprendi o espanhol na rua, conversando com pessoas, tendo contato com pessoas, conversando comigo em espanhol, tendo contato constantemente às 24 horas do dia com qualquer pessoa que eu conversasse. Essa pessoa falava comigo em espanhol, seja o motorista do ônibus, seja o garçom do restaurante, seja a moça que te atende no café, seja uma pessoa que você vai pedir algo para ela. Aonde eu fosse, eu estava tendo contato com o espanhol de um jeito ou de outro. Então, eu fui, de tanto ter contato com o espanhol, eu fui absorvendo o espanhol, eu fui entendendo como que eu falo isso, como que eu falo aquilo, como que eu digo isso, como que eu expresso aquilo ali, como que eu expresso isso aqui. Eu não precisei estar decorando um livro de gramática para conseguir chegar a falar espanhol. Isso é um mito, isso é uma mentira que existe na cabeça da maioria, que para aprender um idioma, seja ele qual for, eu tenho que estudar gramática. É mentira. Isso é... Aí, ficou mais bonitinho. Isso é uma grande mentira. Você não precisa necessariamente estudar gramática para aprender um idioma. Faz calor aqui. Está pensando o quê? Não preciso estudar gramática para aprender um idioma. Natan, então quando que eu devo estudar gramática? Vamos lá, te dou o meu exemplo. Eu agora, depois de 6 anos, já sabendo espanhol, já conhecendo o espanhol, seria bom para mim agora estudar gramática. Porque eu já entendo o idioma, eu já conheço o idioma, então a gramática vai servir para aprimorar aquilo que já é bom. A gramática vai servir para melhorar aquilo que já é bom. A gramática vai ser só um verniz que eu vou passar no meu espanhol para ele ficar ainda melhor. Mas se você ainda não chegou lá, nesse nível de ser muito bom no espanhol e você quer já começar pela gramática, você vai perder muito tempo, você vai desgastar muito, porque é um saco estudar por gramática. Você tem um montão de regras, eu coloquei até aqui, escrito aqui embaixo, ó, para você ter ideia. Aqui, eu coloquei aqui, ó. Senão você vai pegar já o próximo aqui, ó. Exercícios para completar frases com a conjugação verbal correta, por exemplo. Você é obrigado a decorar o nome de todos os tempos verbais e ainda lembrar a conjugação correta de cada verbo. Eu recebi uma mensagem outro dia de uma aluna falando o seguinte: Natan, não aguento mais, não suporto mais, porque eu estou estudando espanhol numa escola X, não importa qual escola é, e é o tempo inteiro a professora enchendo a gente com essas regras, com os tempos verbais, que eu tenho que decorar o nome do tempo verbal, o pretérito perfeito do indicativo, e ainda tenho que lembrar qual é a conjugação correta do verbo haber no pretérito perfeito do indicativo. Olha só a quantidade de coisas que você tem que decorar desnecessariamente. Você não precisa. Natan, então qual é a melhor forma de que eu possa... A melhor maneira de aprender o espanhol? O que você deve fazer, a gente vai falar na aula que vem. Hoje aqui é o que você não deve fazer, ok? Mas só para você entender, regras gramaticais são apenas uma descrição do idioma. Como assim, Natan? Uma descrição do idioma. O espanhol já existia muito antes de a primeira gramática ser escrita. Ou seja, não é que alguém escreveu um livro de gramática, alguém teve uma ideia, eu vou inventar um novo idioma. Deixa eu pegar aqui e escrever um livro de gramática. Bom, criei todas essas regras aqui e a partir de agora esse idioma vai se chamar espanhol. Não, foi todo o contrário. O espanhol já existia, as pessoas já falavam, já viviam, e alguém observando, vendo como o idioma funcionava, disse: eu vou escrever uma gramática só para colocar no papel as regras de fala, de escrita que as pessoas já usam. Então, era algo que já existia, somente colocaram no papel. Ok? Então, outro exemplo aqui, você já falava português muito antes de saber gramática. Porque se fosse correto isso de que eu tenho que aprender gramática para aprender o idioma, você não falaria português antes de estudar gramática.
Não, quando você chegou lá no ensino médio para ter aulas de gramática com a sua professora de português, você já falava o português há muito tempo. Então, só depois que você já sabia português, que você já entendia o português, é que a professora começou a te ensinar gramática. Para quê? Para aperfeiçoar o seu português. Você já falava português bem, mas você falava, a gente fomos, nós vai, nós vem. Aí as aulas de gramática serviram para quê? Para corrigir isso, para você não falar essas besteiras. Então, a gramática no espanhol serve para isso. Quando você já sabe, você já conhece, você já entende. E essas aulas de gramática, a gramática vai servir para aperfeiçoar. Nathan, eu estou aprendendo ainda o espanhol, então não decore regras de gramática. Não decore regras de gramática. Nathan, qual é a melhor forma de aprender então? Qual é a melhor forma de estudar então? Domingo que vem eu te conto. Pensou que ia te dar o ouro todo hoje? Não, meu amigo, não. Você precisa voltar aqui nas cenas do próximo capítulo dessa novela. Bora lá. Vamos então aqui para o ponto número 2. Ponto número 2. Não decore palavras soltas, sem contexto. Aprenda frases e textos. Vamos lá. Como assim? Não adianta você querer, não é efetivo, não funciona. Você, por exemplo, pegar uma lista de palavras, sei lá, todos os vegetais. Tem aqui todos os vegetais escritos e eu quero agora decorar o nome de todos os vegetais. Eu fico ali com aquela lista de vegetais, lendo cada um e tentando repetir, cada um desses nomes. Vamos lá, por exemplo. Alface, em espanhol, se chama lechuga. Aqui, deixa eu escrever para você. Lechuga. Zanahoria. Vamos lá, outro, calabaça. E por aí vai. Então, eu pego uma lista com todos os legumes, as verduras e tento decorar. Aí eu fico quebrando a minha cabeça tentando ali decorar cada uma daquelas frases, cada uma daquelas palavras. Isso é bom? Não, não é bom. Por quê? Você vai aprender palavras soltas, mas não vai saber como nem quando você tem que usar essas palavras. Então, Nathan, o que eu devo fazer? Aprenda frases e textos. Em vez de você ficar ali maçantemente tentando decorar uma lista de palavras, o que você tem que fazer? Pegar aquelas palavras e inserir elas num texto. Ou pegar algum texto na internet, procurar na internet algum texto que já tenha aquelas palavras que você está querendo aprender. Vamos lá, vamos te dar um exemplo aqui. Sei lá, você quer aprender as verduras, os legumes, você não conhece. Então, o que você pode fazer? Você pode procurar na internet um artigo de um blog que tenha ali receitas, que tenha ali falando sobre os benefícios, as vitaminas, os nutrientes que cada um desses legumes te oferece. Ou seja, você não está pegando palavras soltas no ar, sem nexos desconectadas. Não, você ali tem um texto que tem um início, um meio, um fim, que está te contando uma história, está te dando uma informação. E de brinde você vai aprender novas palavras, você vai aprender gramática, sem estar decorando regras. Porque você está lendo um texto, você está vendo como as frases, como os verbos se conjugam. Então, você está aprendendo a gramática indiretamente. Você não está decorando a regra, mas você está vendo como é a forma correta de se escrever e de se falar. Então, ali naquele texto que você tem, em lugar de você estar decorando um montão de palavras, não, você tem um texto ali que você está, com aquele texto, aprendendo aquelas palavras. Poxa, Nathan, eu peguei o texto... e não consegui aprender todas as palavras que eu queria aprender. Isso é normal, é absolutamente normal. Você não tem ideia de quanto tempo eu levei para aprender os dias da semana em espanhol. Eu levei quase 6 meses para entender. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eu demorei pra caramba para aprender isso aí. Isso é absolutamente normal. É normal você ter mais dificuldade com alguma outra palavra. É normal você ter mais complicação com alguma outra palavra. Isso é normal. Então, o que eu faço, Nathan, quando eu encontre palavras que eu tenho mais dificuldade? Por exemplo, os dias da semana que você não consegue aprender tão facilmente. Aqui vai o segredo, repetição. Pega aquele texto com um contexto, correto? E repete. Porque de tanto repetir, você vai acabar aprendendo mais cedo ou mais tarde.
Ah, Natan, eu cansei daquele texto. Você pode então procurar outro texto que fale do mesmo, que tenha as mesmas palavras que você quer aprender e repete, 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 repete. Como é que você aprendeu a falar português? Se você tem filho, como é que seu filho aprendeu a falar? Repete, você, de tanto repetir, mamá, mamãe, fala mamãe, fala mamãe, 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 mamãe. Você encheu o saco do menino até que o menino começou a falar mamãe. Ou seja, você repetiu, 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 repetiu. Pela repetição, a mente aprendeu e ficou gravado. Então, você precisa repetir. Eu já mostrei isso para você. Vou até abrir aqui agora. Ó, deixa eu ver aqui a curva de esquecimento. Isso mesmo, curva de esquecimento. Eu já mostrei, eu botei isso nos meus stories no Instagram uns dias atrás, mas eu vou te mostrar aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar essa imagem para te mostrar. Aqui, ó. Salvar a imagem. Vai. Deixa eu te mostrar aqui. Estou abrindo aqui no Google aqui rapidinho para te mostrar. A curva de esquecimento, não a curva de aprendizado, curva de esquecimento. Só para você ver. Vou te mostrar aqui. Deixa eu só... Aqui. Deixa eu mostrar aqui agora. Vamos lá. Isso aqui não estava preparado não. Essa inspiração apareceu aqui agora. Tá vendo aqui? Bem grande aqui na tua frente. A curva de esquecimento. Olha aqui. O que é essa curva de esquecimento? Tá vendo aqui? 10 minutos, 24 horas, uma semana e um mês. A linha azul é quando eu estudo e não volto a repetir aquilo ali nunca mais. Ou seja, eu li aquilo ali, eu li aquela palavra, eu aprendi aquela forma uma vez e deixei para lá. Não voltei a ver. Quer dizer que depois de um mês, eu nem lembro mais daquilo. Depois de um mês, eu já nem lembro mais que eu estudei aquilo, eu já nem lembro mais o que eu li, o que eu aprendi. Mas, vamos lá, eu estudei algo, e eu repito aquilo ali uma hora depois, sei que para muitos isso vai ser difícil, né? Ok, mas vamos lá. 24 horas depois, eu estudei aquilo ali, e 24 horas depois eu voltei a revisar. A curva de aprendizado sobe para o topo de novo. E uma semana depois, ela volta a subir para o topo outra vez. E um mês depois, ela sobe para o topo outra vez. Ou seja, cada vez que eu repito aquilo que eu já aprendi, a curva de aprendizado vai lá para o 100% de novo. Eu lembro, e toda vez que eu volto a repetir aquilo ali, ela volta para o topo. Então, é preciso você estar repetindo aquela mesma coisa para você conseguir ficar na cabeça. Então, vamos lá. Então vamos aqui, Natan, não devo aprender palavras soltas, textos, exato. Como assim inserir essas palavras em um contexto? Vamos lá, vamos aqui, então agora eu quero que você aqui agora faça uma experiência comigo. Vamos lá. Não sei com o que você trabalha, não sei o que você faz da vida, não sei ao que você se dedica. Natan, sou VASP, vagabundo assumido, sustentado pelos pais. Vamos lá. Não sei o que você faz da vida, o que você trabalha, mas por que você já não pega o contexto do seu trabalho, que é algo que você já faz, que é algo que você se interessa, a não ser que você seja uma das infelizadas pessoas que trabalham com o que odeia. Mas se você trabalha com algo, se supõe que você gosta daquilo que você faz, se você se dá bem com esse trabalho. Então, aproveita o trabalho que você tem, o contexto do seu trabalho e começa a procurar palavras em espanhol no teu contexto, no contexto do teu dia a dia. Vamos lá, digamos que você vamos dar um tiro aqui pro alto. Você é motorista de ônibus, ok? Motorista de ônibus ou motorista de Uber. Vamos lá, motorista de Uber, mais fácil, mais comum hoje em dia, né? Motorista de Uber. Digamos que você é motorista de Uber. Então, quais são as coisas que já estão no teu dia a dia? Com que coisas você já convive todos os dias? Teu carro, certo? Carro, todas as partes do carro, né? O volante, assento, porta, roda, tudo isso. O mínimo necessário que o motorista precisa entender para dirigir um carro, certo? Sobre a mecânica, isso. Vamos lá, o que mais? O aplicativo, as funções do celular, passageiro, o que mais? Dinheiro, conta bancária, coisas que já estão envolvidas no teu dia a dia.
Então por que você já não pega essas coisas que você já vive e começa a tentar aprender essas coisas que já estão no teu dia a dia em espanhol? Isso é inserir num contexto. Digamos que você, com o mesmo exemplo, você é motorista de Uber e você está querendo aprender espanhol. Então você vai começar a estudar filosofia hermética do século XIX. É um assunto que te interessa? Muito provavelmente não. É algo que está no teu dia a dia? Também não. Então vai ser muito mais difícil você aprender espanhol se você começa a procurar palavras sobre filosofia hermética do século XIX. Mas se você pega coisas que já estão no teu dia a dia, que já estão em um contexto para você, vai ficar muito mais fácil. Digamos que, não sei, você hoje teve filho recentemente, você está se dedicando a cuidar dos teus filhos, então você tem um montão de coisas que você pode aprender com relação ao teu filho. Amamentação, alimentação, roupas, enxoval. Você pode ir aprendendo todas essas coisas que já estão no teu dia a dia, que para você já estão em contexto, você vai aprender essas coisas em espanhol. Ou seja, você não vai pegar palavrinhas soltas, uma lista de palavrinhas e tentar decorar. Não, você vai pegar isso, vai inserir em textos, ok? E esses textos vão estar em um contexto que seja familiar para você. Como eu já falei aqui, por exemplo, eu gosto muito de Fórmula 1, eu assisto muito Fórmula 1. Então, em lugar de eu assistir Fórmula 1 em português, o que eu faço? Eu assisto em espanhol. Entende? Ou seja, para mim isso é um contexto familiar. Para mim esse é um contexto que eu já conheço. Não sei qual é o teu. Procura e insira vídeos também, ok? Eu coloquei aqui, né? Aprenda frases e textos, mas vídeos ajudam. Mas você ter o texto te dá muito mais clareza, ok? Ter o texto te dá muito mais clareza daquilo que você está lendo e ouvindo. Um exercício que eu recomendo muito aos meus alunos é que você escute o áudio ou veja o vídeo e tenha o texto junto para poder acompanhar, beleza? Isso aqui é meus garranchos o esboço da aula de hoje, beleza? Então, vamos lá. Ponto número 2, não decore palavras soltas sem contexto. Não, insira essas frases em um contexto. Ensine essas palavras em um contexto. Estude frases e texto. Vamos lá, ponto número 3, não traduza. Entenda. Procure entender em espanhol sem traduzir para o português. É um erro de muitos, pelo amor de Deus, não faça isso. Não queira estar todo o tempo traduzindo. No começo, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado você não traduzir. Você não conseguir traduzir, porque, vamos lá, você escutou uma frase em espanhol. Qual é a tua primeira reação? Você vai mentalmente traduzir aquela frase para o português, para ter certeza que o que você entendeu e a tua tradução estão de acordo. E aí você mentalmente dá o joinha. Ok, eu entendi. Mas isso não é bom. Isso não é bom você tentar traduzir toda coisa que você escute. Tente começar a entender em espanhol mesmo. Em espanhol. Natan, mas tem coisa que eu não entendo, palavra que eu não entendo. Perfeito. Eu sei disso. Sei muito bem como é isso. Mas o que você deve fazer? Depois você busca o significado daquela palavra que você não entendeu, daquela expressão que você não entendeu. Mas comece já a parar de traduzir mentalmente tudo aquilo que você está escutando. Porque pensa comigo, vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Eu peguei você pela mão, no bom sentido, mal pensado, hein? Oh, meu Deus do céu. A gente viajou, a gente foi para o Chile, Santiago de Chile. A gente foi fazer uma viagem de uns dias lá no Chile, ok? E aí eu te deixei sozinho para você se virar por aí, para você conhecer a cidade. E você chegou, digamos, numa loja, se interessou por um casaco de couro lindo e você quer comprar. E você vai falar com o vendedor. Aí o vendedor vai falar com você. Vocês estão frente a frente. Vocês estão ali frente a frente para uma conversa. Aí ele fala com você, você escuta, você pensa, você traduz o que ele falou. Aí você pensa uma resposta em português do que ele falou e você traduz a resposta em português para o espanhol e então responde.
Isso vai demorar pra caramba, fora os erros que você vai cometer. Então, o que você deve começar a fazer a partir de agora? Para de tentar traduzir mentalmente tudo que você lê ou que você escuta. Simplesmente tenta entender em espanhol. Tenta entender em espanhol. Tem coisas que são diferentes, mas elas são assim. Elas são diferentes e ponto final. Ok? São diferentes. Então, não queira estar traduzindo a todo momento aquilo que você está escutando. Isso atrasa, porque num bate-papo, numa conversa em espanhol, você não vai poder parar. Peraí, a pessoa falou contigo. Não, peraí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu traduzir o que você falou, agora eu vou pensar em uma resposta, traduzir essa resposta para o espanhol. Então, não funciona. Então, não traduza. Natan, então como é que eu faço isso? Escute bastante. Eu sempre insisto, tenha muito tempo de contato. Como é que eu faço para parar de traduzir? Você precisa, aqui, aumentar o tempo de contato com o espanhol. Você precisa aumentar o tempo que você passa escutando o espanhol, porque quanto mais você escutar, mais você vai entender. Então vai chegar um ponto que você vai começar a entender em espanhol sem precisar traduzir para o português, para você buscar o significado daquilo ali. E fora que tem coisas que se você abrir lá o Google Tradutor e jogar para traduzir, ele vai te dar um significado. Ele vai te dar a tradução daquela palavra. Mas o significado daquela palavra ou daquela frase não tem nada a ver com a tradução. Entende? Então, nem sempre a tradução, o que está traduzido, é o que aquela frase, o que aquela palavra significa. Então, procure entender em espanhol. Pare com a tradução. Seja mentalmente ou literalmente, você abrindo lá o Google Tradutor e tentando traduzir. Agora, vamos lá. Natan, uma palavra que eu não conheço, uma palavra que eu não entendo, o que eu devo fazer? Vai no dicionário de espanhol. Não use dicionário bilíngue, porque se você usa dicionário bilíngue, você ainda vai estar preso à tradução. Você ainda vai estar querendo lá traduzir do português para o espanhol. Então, não vai no dicionário bilíngue, vai no dicionário só de espanhol e procura o que aquela palavra significa. Beleza? Vamos lá. Último ponto aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje. Não pergunte por quê. Ah, Natan, mas por que é desse jeito? Por que fala assim? Mas por que esse verbo se conjuga assim? Mas no português não é desse jeito. No português não pergunta, pelo amor de Deus. Não pergunta por quê. São idiomas diferentes, ainda que parecidos, são idiomas diferentes. Não adianta você querer entender por quê. Não, mas por que esse verbo se conjuga assim? Não, por que essa frase é assim? Por que se fala desse jeito e não desse outro jeito? Porque é assim. São idiomas diferentes. Espanhol e português são parecidos, mas são diferentes. O português funciona de um jeito e o espanhol funciona de outro jeito. Então, porque, por exemplo, se eu pegar uma frase aqui em russo e colocar para você, você não vai tentar entender o porquê daquela frase estar escrita assim, porque cacete é russo, é um idioma nada a ver. Mas se a frase é em espanhol, por ser muito parecida, você vai, logicamente, ver diferenças entre o português e o espanhol. Por exemplo, você vai traduzir uma frase do português para o espanhol, você vai ver que vai ter diferença entre essas duas frases. E você vai olhar e vai pensar, mas por que é diferente? Vou te dar um exemplo aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Eu comi. Português. Mas você vai no espanhol, yo he comido. Aí você, logicamente, você já percebe. Ué, mas por que vai esse aí? Mas por que é diferente? Não procure saber o porquê. Procure saber o seguinte, qual é a forma correta de usar? Essa forma está correta? É assim que se fala? Perfeito. Qual é a forma correta de usar esse e? Como é que eu tenho que usar ele corretamente?
é desse jeito, desse jeito, desse jeito? Ok, então eu vou usar. Por quê? Porque é assim. O idioma funciona do jeito dele. Não queira comparar. Não queira comparar o espanhol com o português. São idiomas diferentes. São idiomas que funcionam diferentes. Então, você vai estar todo o tempo comparando o português. É tipo com dinheiro. É tipo com dinheiro. Por exemplo, acontece muito. Não sei se você já viajou para fora ou morou fora do Brasil, se você teve essa experiência. É um erro muito comum as pessoas fazerem o seguinte. Ah, mas você mora lá fora? Mora. E quanto é que você ganha? Ah, eu ganho tanto. Deixa eu fazer uma conta aqui. Você ganha tanto? Não dá tantos R$1.000. Ah, é muito bom. Mas não, essa conta não existe. Não dá para fazer essa conta. Porque o custo de vida lá naquele país é muito diferente do que aqui no Brasil. Então, vamos lá, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, quanto é que ganha? Vamos lá. Estou chutando aqui, só estou inventando, tá? Estou inventando. Vamos lá. Estados Unidos, quanto é que ganha? Ah, você ganha $3.000 por mês. $3.000 por mês. Isso em real dá quanto? Ah, dá uns... vamos lá. Nem sei quanto é que está a cotação do dólar hoje aqui. Vamos lá, vamos chutar aqui. $3.000 por mês. Ah, quanto é que dá $3.000 em reais? Digamos, sei lá quanto é que está a cotação do dólar hoje. Dá R$10.000. Caramba, R$10.000? Olha, você ganha bem pra caramba. Você ganha R$10.000 por mês. Nossa Deus, com R$10.000 por mês eu vivo bem pra caramba. R$10.000 por mês eu tenho casa na praia, eu tenho caminhonete do ano. Mas essa conta não dá pra fazer. Por quê? Porque $3.000 lá não é tanto dinheiro quanto é aqui. Por quê? Porque são países diferentes, moedas diferentes. Não dá pra comparar um com o outro. O custo de vida é diferente, os gastos são diferentes. Por mais que tenha mais número, os gastos também são maiores. O espanhol e português é a mesma coisa. Eles têm suas semelhanças? Tem suas muitas semelhanças, o que facilita demais a nossa vida, o que acelera muito o aprendizado por essas semelhanças. Mas as diferenças, não queira ficar entendendo o porquê de todas as diferenças entre o português e o espanhol. Simplesmente entenda. Como é que é o jeito correto de falar? É assim? Tá certo? É assim, é certo se falar desse jeito? Perfeito. Por quê? Não estou muito interessado em saber por quê. Esse é o jeito correto de falar? Ok, eu vou falar. Se você tem carteira de motorista, ou se você já fez autoescola alguma vez na tua vida, o instrutor, o que ele falou para você? Pisa no freio, embreagem até o fundo, engata a primeira, vai soltando a embreagem devagarzinho. Você perguntou por quê? Não, você só foi lá e fez o que ele falou e o carro andou. É ou não é? Não, mas por quê? Por que eu tenho que pisar na embreagem? Por que eu tenho que engatar a primeira? Por que eu tenho que ligar o farol? Mas por que faz isso? Por que tá tudo... Não. Entende como funciona e usa da forma correta. Não fique querendo saber o porquê de tudo. Não é necessário. É coisa desnecessária que você vai ficar enchendo a tua cabeça, como eu falei no começo, de regrinhas, de coisas que, na realidade, no dia a dia, não vão fazer a menor diferença na tua vida. Então, meus queridos, o tema da aula de hoje está concluído. A gente chegou até aqui, espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou da aula de hoje. Se te ajudou em alguma coisa, se você estava cometendo, qual desses erros você estava cometendo. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. E na próxima aula do domingo que vem, eu vou falar para você o que você deve fazer. Já que eu te mostrei aqui o que você não tem que fazer para estudar, domingo que vem eu vou te ensinar o que você deve fazer, as técnicas corretas para você aprender o espanhol. Beleza, pessoal? Um beijão para vocês, boa noite, bom fim de domingo e nos vemos em la próxima. Tchau, tchau.